Hoje estamos no Museu Municipal de São Caetano do Sul para iniciar o documental da exposição Sete Véus. Essa é uma mostra de arte contemporânea feminina. Sou Joyce Trujillo, idealizadora e curadora deste projeto, que é premiado pela Lei Aldir Blanc. Esse é um projeto que nasceu por meio de pesquisas e investigações pessoais com base na minha poética como artista visual, com um direcionamento ao feminino e ao autoconhecimento. A exposição tem como ponto de partida a pesquisa curatorial da Teresa Arque para a exposição Conexão entre Mulheres Surrealistas no México, com um foco no círculo social de artistas latino-americanas, guiadas pela artista Frida Kahlo, que transpôs questões de identidade de gênero, sacralidade e autoconhecimento. A exposição reúne 12 artistas mulheres da região do ABCD, Grande São Paulo, com foco no município de São Caetano. Através de pesquisa prévia e laboratório, produziram as obras para essa exposição. A dor em revelar-se é um monólogo que eu trago para essa exposição. E ela é fortemente baseada no poema Se Eu Fosse Eu, de Clarice Lispector. A ideia nesse monólogo é trazer uma breve autorreflexão sobre o meu próprio processo, sobre a minha própria busca em ser quem eu sou no mundo. Um processo que muitas vezes é cheio de altos e baixos, de medos, de insegurança, de dor, porque é necessário abrir-se para o mundo, revelar-se. Nato nasceu da necessidade de conexão com um eu mais profundo e verdadeiro, porque eu acredito que essa conexão é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, principalmente num mundo que se torna cada dia mais artificial. O trabalho iniciou pela locação, ser o mais natural e intacto possível, para que a dança acontecesse de uma forma mais honesta, intuitiva e improvisada, construída através de elementos simbólicos e arquetípicos, como por exemplo o espelho, com sua ampla simbologia, e a camisola que eu usei, que foi a camisola de noite de núpcias da minha avó. E aí construí uma narrativa de elo entre o natural e o ancestral, que eu acredito também ser um dos pilares fundamentais do autoconhecimento. É um trabalho híbrido entre a dança e o audiovisual que eu construí com o meu parceiro Henrique Ribeiro. A série As Vias Iniciáticas ou Retorno do Subconsciente é uma série de pinturas que começam por essas 3 pinturas que estão na exposição, e é uma série recente que fala sobre o autoconhecimento, o autoestudo a partir de simbologias, tanto de mitologias como de Perséfone, o arquétipo da sacerdotisa. Eu uso esses elementos para ilustrar esse processo de autoconhecimento, de busca, de encontro do feminino, que já está presente no meu trabalho, mas nessas telas eles falam de uma forma muito mais pessoal, muito mais minha. O meu trabalho, ele se chama Atar e Desatar, e nele eu retrato o corpo feminino domesticado e o despertar desse corpo, que sofre inúmeras repressões e violências, e ao se voltar para dentro, reencontra essa potência que existe nele e se reconcilia com esse feminino e consegue se libertar de tantas amarras que são nos impostas como mulheres. Eu quis fazer esse jogo com o espelho da vitrine, que ele está confinado dentro de uma vitrine de boneca. Então também eu trago essa questão desse corpo que é colocado dentro de um receptáculo que deixa ele super protegido e imaculado.
A Equidise é um processo de cura, de autoconhecimento. É aquele momento da queda do véu e da identificação de uma persona distorcida, desequilibrada, por vários motivos, seja uma inflação de ego, contexto social, histórico, né? Ele mostra exatamente o momento dessa ruptura, dessa divisão entre esse arquétipo identificado e a essência humana. Esse processo, ele é um processo psicológico muito doloroso, que força a gente a olhar para dentro. E esse momento de olhar para dentro e encarar a sua verdadeira face, uma face que é desconhecida para você, te obriga a repensar quem você quer ser agora. Como? Para essa exposição, eu trago uma ideia simbólica onde eu me represento como um barco de vidro no meio do mar. Essa ideia, ela partiu de um sonho que eu tive e com base nesse sonho eu conto uma fase da minha vida. E com isso eu montei um tríptico e dei o nome de Sobremar. As minhas obras são 3 autorretratos, todos em verde, que essa cor é uma cor intimamente ligada à natureza. Nessas 3 obras eu quis fazer um recorte da minha infância, que era a época mais realista, assim, de recordação da minha vida. E nelas eu quis vivenciar 3 etapas que são de grande memória, que é a vivência com as minhas avós, a vivência nos jardins, insetos, animais, e também foi um período de grande imaginação, onde eu tinha amigos imaginários, visões noturnas, e eu quis fazer esse recorte e trazer isso nas 3 fotografias apresentadas na exposição. O meu trabalho fala sobre um caminho muito pessoal que eu estou trilhando, que é o caminho do yoga. Ele representa a união, ele representa as energias feminina e masculina, ele representa a dualidade e ele tem o objetivo de provocar uma meditação, de provocar um estado de autoanálise, de transcendência. Me baseei na imagem da grande deusa e a veneração da Ione como um portal do não materializado com o materializado e uma união de todos os elementos, por isso que ele foi feito em várias partes, representando o eu superior com o todo. O meu projeto Belis, ele faz parte da série Véus, que mostra justamente esse último véu que cobre os nossos olhos, cobre a nossa realidade. Eu usei cores mais claras nesse projeto, porque é como se fosse a última etapa do nosso processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, como se a gente chegasse num estado mais puro do nosso ser. Eu usei formas orgânicas, também para mostrar essa sutileza da espiritualidade. E o elemento das margaridas, que é a entrega final, né, antes da nossa ascensão, é o que traz o nome da obra, Belis, que é o nome da flor mesmo. E eu achei legal trazer como se fosse aquilo que a gente tem de mais precioso para poder entregar ali na nossa passagem. A minha obra, ela é uma instalação têxtil, ela ainda está sendo executada, está sendo elaborada, está sendo confeccionada. Ela é composta com lãs, com trama de tricô, com tear, e também nela, incorporada na peça, tem um poema meu, autoral. A ideia é utilizar também o chão em volta, com as linhas, e trazer toda essa ligação do espaço aqui fora com a instalação e com a ação do tempo na obra, né? Que também vai acabar incorporando, acabar interferindo, talvez estragando até alguma parte do vestido, enfim, mas essa é a ideia mesmo, que ela fica na ação do tempo. Isso também vai fazer parte da obra, né? É um conjunto de situações e ações que vai acontecer nessa instalação.
trabalho da Maitê, ele surgiu nesse pós-montagem, pensando muito sobre a arquitetura do espaço e em como esse visitante iria percorrer o olhar de dentro do museu até a parte externa. Essa é uma obra de arte efêmera que vai estar localizada na parte externa do museu, no jardim ao fundo, e que vai sofrer as ações do tempo, seja chuva, sol, vento, e vai se modificar. E assim como os processos de autoconhecimento, ela inicia de uma forma e termina de outra. O trabalho da Angelita, ele traz essa imagem de um corpo que está quase sumindo, se desintegrando. É uma imagem abstrata. A Angelita, ela trabalha de forma orgânica, espontânea, e os trabalhos dela estão muito ligados ao inconsciente. Dentro desse contexto, ela trouxe o arquétipo da rainha e as relações do corpo com o feminino. O trabalho da Carolina, ele tem uma ligação muito profunda com essas raízes ancestrais familiares dela e essa mistura entre o oriental e o regional. Esse trabalho da exposição, ele traz um diálogo com a obra da artista Frida Kahlo, Lá dos Fridas, e apresenta algumas referências de ritos da religião taoísta. A trajetória expositiva passeia pelas temáticas de corpo, inconsciente, ancestralidade, sacralidade dentro do âmbito feminino. O texto curatorial foi construído em primeira pessoa e ele apresenta um pouco da minha trajetória, pois o meu trabalho ele tem um caráter narrativo. A obra Entre a Menina dos Olhos e a Serpente ela é apresentada junto com o texto curatorial. Ela fala um pouco sobre dualidade. Eu acabei trazendo 2 arquétipos, o arquétipo da donzela e o arquétipo da anciã. Então nós temos o início e o fim. Ela fala um pouco sobre esses processos de transformação que eles estão muito presentes no meu trabalho, sobre essa questão do morrer, renascer. Eu acabei utilizando um personagem de folclore japonês, que é a mulher serpente, e ela também tem essa conotação das águas, da limpeza. Pensando em toda essa questão dos véus, do que está oculto, do que está em processo, de um lado a gente tem um ser quase imaculado e de outro a gente tem o que seria a representação de um demônio feminino. Além do significado, no folclore oriental, eu utilizei a simbologia da serpente em outros contextos ligados ao feminino. O intuito era trazer essas polaridades e fazer a gente refletir um pouco sobre esses processos, né? Principalmente relacionado ao feminino, onde a gente está sempre tentando se encaixar em um receptáculo ilusório.